gente vai ter uma palestra agora com o Christian, que não vou nem falar muito dele, vou deixar ele se apresentar. O Christian vai dar uma palestra de empreender com autismo, e a gente achou muito legal que acaba tendo um link interessante de algumas coisas que ele vai falar, com o painel que a gente acabou de ter, e como eu falei com ele, isso foi intencional. Porque como a gente recebe os slides dos palestrantes, antes até do conteúdo, e a gente vai entendendo o que cada um vai falar, na hora de programação também deu para entender que, cara, tá um encaixe perfeito de fato, bate um pouco com o que a gente pensou, e acaba criando uma experiência interessante para quem assiste o painel e logo depois a palestra dele. Então, Christian, bem-vindo, muito obrigado por ter submetido a sua palestra e estar aqui com a gente. O palco é todo seu. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre empreender e autismo, né, e também praticamente tudo que inclui com neurodivergentes. Depois eu explico um pouquinho mais a respeito. E a partir disso, como que a gente constrói uma vida e uma carreira na área de WordPress, passando por tudo que a gente tem como nossa personalidade, nossas forças, nossas dificuldades. Só para introduzir, meu nome é Christian, sou holandês, moro aqui desde 2016 em BH. Então hoje em dia já me chamo mais de holandeiro do que apenas holandês ou mineiro. Casou bem. Aqui na fotinha com minha esposa, meu filho de 1 ano e meio. Então dá para imaginar, quem tiver filho sabe que esse primeiro ano e meio, primeiros 2 anos é caos total. E trabalhando de casa, mas ainda daquela causa agora que ele está começando a andar. Então ele já tive uma reunião que ele abriu a porta do meu escritório, deslizando já. Aí falei, não, agora lascou total. Eu sou formado em International Business and Languages, que é uma formação na área de administração internacional, que inclui vários idiomas também, parte de importação, direito, e muitas coisas. Tenho a minha própria empresa desde 2014, começou na Holanda, e depois eu tive que fechar lá quando migrei para cá, eu reabri aqui. Eu trabalho, eu fiz meu primeiro site em 2009, acho que eu tinha uns 15 anos, sobre HTML, já estava no início de o menu de drop-down, já era coisa grande. Já trabalhei com clientes e empresas de 3 países ou mais, já trabalhei nos últimos 5 anos com mais que 23 estados diferentes nos Estados Unidos. Eu trabalho muito com a área de estratégia, desenvolvimento e design, os 3 elementos em que eu trabalho. Por que a gente vai falar hoje de autismo e WordPress? Eu acho que autismo e WordPress é uma coisa que se casa naturalmente. A gente tem uma comunidade muito grande no mundo, onde que muitas vezes as pessoas que estão, né, os melhores desenvolvedores, muitas vezes são as pessoas que têm um muito hiperfoco na área de desenvolvimento. Que né, acho que é uma das principais comunidades onde que a gente não quer sair de casa, não quer para encontro social, a gente prefere ficar no nosso quartinho trabalhando, resolvendo nossos BOs, a gente estende até 3, 4 horas, a gente esquece de comer, a gente faz as coisas. Eu agora recebi o meu diagnóstico quando eu tinha 16 anos, então vai fazer 15 anos agora. Eu tenho agora minha empresa há quase 11 anos agora, que para mim era desafio, eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso, né? E agora a gente já avançou tanto, e eu acho que essa comunidade de WordPress é muito incluso. A gente sempre quer envolver todo mundo, dar todo mundo o seu valor, só que às vezes a gente não dá o valor para nós. A gente não se valoriza, a gente não entende o que quer e o que a gente precisa fazer. Só daquela coisa que a gente precisa falar. Hoje eu vou falar várias coisas sobre autismo, como que aplica para mim, mas é minha experiência própria, tá? Então cada um tem essa experiência própria, pode ser TDAH, pode ser qualquer outra coisa de saúde mental, que o Cosmo também comentou hoje. Então não sou psicólogo, ou outra pessoa, né, pessoa da área de saúde, então tomo essas informações como experiência própria, principalmente. O que é autismo? Muitas vezes a gente tem uma imagem do que é autismo baseada numa coisa que a gente sobrevive. A gente conhece uma pessoa que tem autismo, que tem uma certa personalidade.
isso representa todo mundo que tem autismo? Não. E ainda tem essa diferença entre autismo entre homens e mulheres, por exemplo. Tem características naturais que estão totalmente diferentes. E autismo, na prática, faz parte do ambiente de neurodivergentes. São pessoas simplesmente que têm um funcionamento cerebral que fuge do padrão, o que é considerado normal. Então, esse grupo de pessoas que tem isso é muito grande. É muito grande, porque quando a gente fala que é normal, ninguém é normal. E para ilustrar isso, eu gosto do código de barra. Provavelmente todo mundo está olhando o que isso tem a ver. Quando a gente vai ver o código de barra, ele tem linhas grossas, tem linhas finas. Quando a gente olha para autismo, a gente tem características de personalidade. E quando a gente vai analisar o código de barra, a gente pode, teoricamente, separar em mais ou menos 7 áreas. Dependendo da pessoa que você vai perguntar, ele vai te dar uma resposta diferente, porque cientificamente tem várias formas de poder demonstrar isso. E na área de autismo, principalmente, a gente divide esse código de barra em comunicação e linguagem, interação social, processamento sensorial, funções executivas, rotina e previsibilidade, interesses e hiperfoco e regulação emocional. São várias áreas em que todo mundo tem alguma coisa que a gente tem dificuldade. Tem pessoas, por exemplo, quando a pessoa que é mãe e que tem a rotina de manhã de acordar os filhos e talvez já trazer os pais para trazer para a escola, a gente precisa de uma rotina. Você vai precisar daquela rotina para em 1 hora, 2 horas, fazer todas as coisas que você precisa para fazer essa criança acordar, trocar de roupa, tomar banho, talvez escovar dente, tomar café, preparar a mochila e tudo. Então não quer dizer que quando você tem uma rotina e você gosta de rotina, que você tem autismo. Mas quando a gente tem acúmulo de áreas diversas, com mais linhas grossas do que linhas finas, aí sim a gente dá o diagnóstico, né? Pela forma simplificada. Obviamente tem muito mais coisa envolvido, mas é importante para a gente entender. E todo mundo tem essa personalidade com código de barra. A gente passa, todo mundo tem alguma coisa com interação social. Tem pessoas que dão muito bem, tem pessoas que têm dificuldade. Tem pessoas que gostam de ficar só. Tem pessoas que gostam de ficar no evento e participar de cada um dos elementos que a gente tem para participar, o pré-WordCamp, o meetup, o after. Tem pessoas que já chegam 3 dias antes para marcar com todo mundo. E tem pessoas que simplesmente chegam hoje à noite vai embora, porque aí a bateria social já esgotou há muito tempo. Então acho que é importante para a gente considerar que essas áreas são coisas que aplicam para todo mundo. E não quer dizer que você tem autismo. Só que todo mundo tem uma coisa que passa por isso. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade com barulho, né? Que estressa, incomoda. E tem pessoas que não aguentam um lugar silencioso. Não quer dizer que você tem autismo. Mas todo mundo tem alguma coisa de personalidade e de características que te permitem funcionar bem ou às vezes travar o que você está fazendo. Então cada pessoa é única. Ninguém é igual a outro. Então, igual na palestra anterior, cada empresa que tem um product owner tem uma descrição diferente disso. E aí a gente vê isso mais ainda quando a gente está aqui no Meetup. Ontem a gente jantou com as pessoas, a gente senta numa mesa e tem pessoas de Minas Gerais, do Nordeste, do Rio, tem de Curitiba. E a gente já tem personalidades diferentes, costumes diferentes, jeito de fazer as coisas. Então acho que é importante quando a gente pensa sobre autismo como uma coisa de personalidade, não como uma doença, que tem pessoas que falam, não, essa pessoa com autismo são pessoas estranhas e gente igual a gente, e pessoas normais que funcionam de forma diferente no cérebro. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho também de mim. Porque muitas vezes, quando a gente vê esses nomes, às vezes a gente não consegue identificar, talvez, o que significa uma certa categoria. Então, vou passar 5 categorias, como que isso aplica para mim. Então, meu código de barra, começando com comunicação e linguagem,
Eu prefiro mensagens claras e diretas. Muitas pessoas têm isso. Quando tem uma coisa super entendida, que não tem coisa que causa mais caos do que deixar no meio e um cliente falando assim, o site não funciona. Qual parte do site não funciona? Você está vendo, por exemplo, carrega uma página, você está vendo conteúdo sem estilo, ou, por exemplo, um banner que você imaginava que tinha um tamanho certo de horizontal e está no vertical. Se a pessoa não fala, né? A gente não sabe. Eu gosto quando pessoas, ou pelo menos eu costumo explicar coisas com muitos detalhes, com muita precisão, que às vezes não precisa. Né? A gente precisa ter, às vezes, a gente aprende, hoje em dia eu já aprendi um pouco, que às vezes a gente tem uma situação que, por exemplo, aqui no WordCamp, a gente não tem 20 minutos para conversar sobre um assunto, porque todo mundo quer bater um papinho com todo mundo aos poucos. Então, eu preciso ter a sensibilidade de, às vezes, entender que, às vezes, a gente só consegue falar coisas simples, a gente trabalha com isso, em vez de já um estudo de casa de um projeto, como que você resolveu isso na prática, aplicando uma certa coisa. Pode fazer, só que, para mim, eu tenho dificuldade em identificar quando que é esse momento. As entrelinhas e intenção implícita, às vezes é difícil também de entender. Eu acho que já é uma coisa entre homem e mulher, homem às vezes já tem um pouquinho mais a tendência de às vezes não entender as coisas entre linhas, e as mulheres falam, não, essa pessoa já entendeu o que eu quis dizer, mas não. Muitas vezes acontece. Então, por exemplo, conversando no Zap com o Guga é fã dos áudios, somando áudio, e quando a gente quer voltar na conversa, a gente não consegue saber onde que a gente conversou sobre tal assunto. Então, apesar de ser para uma pessoa ser bom, então se ele quer conversar, usa o microfone para traduzir e fazer a transcrição já na hora do que ele está falando. Isso ajuda para todo mundo também na área de acessibilidade, que cada dia fica mais importante. Interação social. Tem muitas pessoas com autismo, igual eu, que às vezes a gente tem dificuldade com a interação social. A gente tem dificuldade, por exemplo, de nossa bateria social. Se a gente passa o dia no evento, pode ser que depois de 3 horas a gente já esgotou, a gente já está querendo fugir para o banheiro, a gente procura um lugarzinho para ficar só, deitar um pouquinho e... Não quer dizer que a pessoa tem autismo. Todo mundo cansa, a gente tem uma carga que a gente aguenta, né? Igual no dia a dia, no trabalho, a gente tem essas coisas. Dependendo da personalidade, não, chega, quero uma pessoa calma, tranquilo. Eu gosto também de ambientes previsíveis. Tem muitas pessoas, por exemplo, chegando no restaurante, ele sempre vai sentar no outro lado para poder ver o restaurante inteiro. Tem pessoa que não aguenta sentar de costas para uma porta no escritório e fica girando o dia inteiro, né, para ver quem entrou. Eu tenho isso. Então, na empresa onde trabalhava, depois eu mudei para o outro lado da mesa e resolveu tudo. Não tive que mais fazer isso. Então, eu gosto desse ambiente previsível. Interrupções, eles quebram totalmente meu foco. Quando meu filho está batendo lá na janelinha, a gente distrai e a gente às vezes perde raciocínio. Mesma coisa, por exemplo, quando eu trabalhava na empresa aqui no Brasil, tinha uma pessoa, um estagiário meu, e ele vinha para mim sempre perguntando, não, tem coisa que atrapalha mais, é esse tipo de coisa, porque às vezes não lembra mais o que está fazendo, e para mim, muitas vezes, eu não consigo mais voltar na minha rotina, no meu flow, no que eu estava fazendo, e acabou com o dia. E dependendo, sabendo isso, a gente consegue se programar. Igual o Cosmo falou, agora, se a porta está fechada, não entra. Manda mensagem, aí na hora que eu tiver um tempo, eu olho meu celular e eu faço. Né, troca entre tarefas importantes e urgências que podem acontecer. Né, nada pior do que ter o e-mail aberto e ter um cliente que o site está fora do ar. Ou tem um e-mail de uma outra coisa totalmente irrelevante, a gente leu, a cabeça já foi nessa direção, a gente esquece o que a gente está fazendo. Ir para o foco profundo quando o assunto me interessa. Eu posso trabalhar 4, 5 horas sem comer, sem fazer nada, porque eu entrei num assunto, aí já lascou qualquer outra coisa de família. A minha esposa falou, amor, você sabe, 1h da manhã, não está na hora de dormir, não? Já jantou? Eu falei, ixi.
E eu preciso estruturar para manter meu ritmo. Então, por exemplo, agora atrás da minha mesa, eu coloquei, por exemplo, eu imprimi, por exemplo, minha semana de segunda a sexta, com os horários e alguns blocos. Bloco de intervalo, bloco de possível reunião, para evitar que eu tenha 2 reuniões no mesmo dia, porque isso vai desgastar minha energia, eu não consigo mais fazer nada. Então eu gosto de fazer e criar essa rotina. Vamos ver. Então aqui essa rotina, previsibilidade, por exemplo, as mudanças inesperadas, ele pode gerar travas. Por exemplo, projetos novos, a gente nunca fez, então a gente vai na procrastinação eterna até a gente pegar, não, vamos dividir esse projeto em 5 tarefas diferentes, e esses 5 a gente, dá para fazer 10 também, aí a gente pega uma até 5 dessas pequenas tarefas e a gente vai pegando cada um aos poucos. Trabalha com processos claros, que dá para reproduzir o que a gente está fazendo. Então eu preciso disso. Na hora que eu tenho um cliente no Califórnia, por exemplo, e ele vai de um lado para outro, não tem nada registrado, e só promete para o cliente o mundo, e depois chega para nós para resolver o BO que o cliente prometeu para o cliente, a gente fala, não tem como não. Eu falei, tem como, mas não vai ser barato. E eu gosto de entender a imagem completa. Se a pessoa não me fala por que essa pessoa quer fazer isso, ou que é o resultado esperado, se eu sei onde que a gente está, eu sei o resultado esperado, eu consigo traçar as linhas para saber o caminho para chegar lá. Porque muitas vezes a gente é ensinado a simplesmente executar uma tarefa. A gente não é ensinado a procurar o que é o objetivo dessa tarefa. Porque muitas vezes, como que a gente tem contato com o WordPress e muitas funcionalidades do dia a dia, o cliente não sabe o que é possível, às vezes, o melhor caminho. Até, por exemplo, liderança de empresa, para quem trabalha numa empresa maior, às vezes o líder não conhece os caminhos. Então, às vezes, eu preciso e eu quero entender. Então, por exemplo, se eu faço parte de um projeto de criação de um site do zero, eu quero ser envolvido na parte estratégica. Porque eu quero entender por que a gente faz certas coisas para poder entregar um resultado melhor. Por exemplo, ansiedade leve em situações imprevisíveis. Por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, ontem à noite a gente sai com algumas pessoas para o restaurante. A gente não sabe com quem a gente vai conversar, quem vai sentar no lado, a gente não vai saber o assunto que vai ser. Às vezes aí começa um tique minha, que eu começo a mexer com o meu braço. É coisa normal, tem pessoas que com o pé fica batendo, não consegue ficar quieto na cadeira. São sinais que o nosso corpo, o nosso cérebro passa porque a gente está num certo momento que a gente não sabe o que vai acontecer. Essa insegurança, essa incerteza. É coisa normal, faz parte. E a gente precisa entender que a gente funciona assim. Por exemplo, o que eu falei, movimentos repetitivos quando eu estou tenso. É normal. E às vezes assim dá para entender que uma pessoa está tenso, a gente pode ir, às vezes, está tudo bem. E comunicação fragmentada me sobrecarrega. Então, pessoas que mandam para falar uma coisa, mandam 20 mensagens separadas, eu falei, coloca uma só mensagem. Ou, por exemplo, cliente que você envia 5 e-mails separados para tratar do mesmo assunto e não coloca tudo num e-mail só. Até isso já é ruim, mas pelo menos é melhor do que 5 e-mails separados com assuntos diferentes que nem dá para entender que está ligado, está vinculado. E isso causa sobrecarga. Eu preciso tempo, às vezes, para processar antes de responder. Tem muitas vezes eu respondo muito rápido. Minha cabeça funciona e ele trabalha muito rápido. A minha esposa fica frustrada com isso também. Que já nem terminou a frase, eu já estou respondendo, mas é outro assunto que ela nem queria tocar. Então, essa coisa que eu preciso aprender. Eu preciso aprender a tomar um tempo, contar até 5, até 10, antes de responder. Então, assim, meu código de barra tem algumas coisas. Talvez tem coisas que alguns de vocês reconheçam algum desses itens. Não quer dizer que são todos os itens possíveis, não. Isso são coisas que eu destaquei que são em mim.
Eu até perguntei alguns também para ChatGPT para saber se o que ele achava baseado no meu uso do ChatGPT. Então, por exemplo, uma das coisas que ele falou que seu hiperfoco é em resolver problemas absurdamente complexos e longas. Isso entra no hiperfoco de trabalhar 4 a 5 horas em uma tarefa, querer dividir tudo em partes e tal. Então, isso aqui, esse código de barra é para nós interessante porque a gente precisa entender como a gente funciona. Então, por exemplo, para ter uma ideia de dia a dia, falta de clareza gera confusão, mudanças repentinas quebram meu ritmo, interrupções atrasam produtividade, voltar de férias exige tempo para reencontrar e reentrar na rotina. Eu tenho muita dificuldade, a gente viajou para o Mercosul, né, para a Argentina, Uruguai, aqui no início do mês. Aí voltando, eu falei, nossa, precisando preparar a palestra, preciso tratar 1 milhão de e-mails e pedidos de cliente, coisa assim. E eu estou lá no computador, eu tô aí, passou o primeiro dia, segunda-feira passou, e eu fiz nada. Enquanto que eu tinha muita coisa para fazer. E, por exemplo, até coisa de rotina, por exemplo, começar por direitinho, tomar café da manhã, acordar no horário, fazer os nossos compromissos, tentar ir para a academia. São coisas que a gente tem e pode ter dificuldade de entrar nessa rotina de novo. Né? É um problema? Para as outras pessoas não é. Para mim é um problema, mas faz parte de quem eu sou. Isso não é errado. Não é bom, não é errado. Então a gente tem que lidar com o que a gente tem, a gente procura soluções de como lidar com isso. Então, por exemplo, atividades novas geram uma tendência de procrastinação. Porque quando não existe nada, a gente tem que pesquisar, a gente pensa, às vezes, não, depois eu faço isso, deixa eu resolver o que eu sei aqui, coloco 3 itens no início do dia e dá uma sensação de... né, que você fez uma coisa boa, resolveu o que precisava resolver e pelo menos já começa bem no up no dia. E depois resolve. Mas eu não resolvo essa coisa grande porque amanhã tem de novo, tem uns 3, 4, 5 dias, coisa pequenininha. E depois chega o cliente, não, prazo aí para sexta-feira. Aí lascou. Então, se a gente não usa essas dificuldades, a gente pensa em estratégias de como lidar com eles, a gente vai ficar num loop infinito com tudo. Independente se a gente tem TDAH, autismo ou qualquer outra variação. Aí os dois param de procrastinar, vai ter 2 pessoas que conseguem desenvolver 2 projetos ao simultâneo, porque muitas vezes, dependendo da forma de trabalhar, o design vem primeiro, depois o desenvolvimento, e tem as fases, por exemplo, de configuração inicial do site, outra pessoa consegue, enquanto fazer a definição, por exemplo, do design, e de lá você vai fazer. Então você não precisa sempre fazer tudo sozinho. Então, dependendo do seu perfil, você pode adaptar o seu modelo de negócios. Por exemplo, tem pessoas que você consegue encontrar aqui no WordCamp conversando hoje, e você, nossa, eu odeio debug, então tem problema, atualizei um plugin e quebrou o site inteiro, não sei o que fazer. Aqui tem pessoas que sabem fazer. Procura pessoas para saber, né? Pode ser pago, que você faz uma parceria assim, pode ser que, por exemplo, eu ajudo aqui uma coisinha, depois você me ajuda. E a gente resolve assim como comunidade. E você pode também criar a sua agência ou trabalhar dentro de uma agência, onde tem pessoas que resolvem tudo para você e simplesmente dentro de uma agência você simplesmente tem sua função. Ou, por exemplo, dentro do Automatic, por exemplo, você tem o seu cargo específico que talvez que precisa combinar com a sua personalidade, porque senão a gente vai ficar bem desconfortável e a gente vai chegar no burnout e a gente vai ter esse desgaste de saúde mental. Então, assim, a gente tem vários caminhos e tem mais caminhos do que isso aqui que pode funcionar. Então, no meu caso, minha trajetória com o WordPress. Eu comecei em dezembro de 2014, então agora em dezembro vai fazer 11 anos que eu vou ter a minha empresa. Dá para ver que aqui nas linhas que meu faturamento estava legalzinho, porque hoje ele vai estar mais por aqui. E no início é muita coisa devagar. Então, por exemplo, como que eu comecei? Eu comecei numa empresa onde eu trabalhava com WordPress. Pelo menos eles tinham um site, uns 3 sites diferentes, maioria em WordPress, precisava editar os sites e assim eu tive o primeiro contato com o WordPress.
Depois, ao longo do tempo, eu comecei a ter pessoas que perguntaram, você não trabalha com WordPress, coisa aqui, tal. E assim eu falei, não, eu trabalho sim. Aí uma pessoa perguntou, não, você consegue fazer, né, sentar comigo para saber o que eu preciso fazer no site e tal. A gente fez um planejamento estratégico para isso. Ok, hoje em dia eu falo sou um rascunho, nem era tão estratégico, nem era tanta coisa. Acabou que o cliente falou, não vou fazer o site aqui, tinha uma parceria que está no mesmo prédio que eu e vai fazer para mim, a gente faz o troco de serviço. Mas, coçou para mim. Falei, não, incomodou. Eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa, porque eu gosto disso. Eu gosto de pegar um problema e resolver o problema. E isso que a maioria dentro da nossa área de WordPress, esse é o que quase todo mundo tem. A gente acha um problema e a gente não vai dormir até encontrar a solução. Senão a gente, aí do nada, acorda 2 horas da manhã e fala, é isso. Isso acontece, isso é como o nosso cérebro funciona. Quando a gente relaxa, descansa, aí a clareza vem. O primeiro cliente meu, por exemplo, internacional, era em 2018, veio pela algumas comunidades. Desde 2014 até 2018, quase não desenvolvi quase nenhum site. Poucos. E a maioria era remoto, porque eu morava na época na Holanda, mas fiz um intercâmbio ou um estágio no Peru. E assim, eu tive que já trabalhar de forma remota. Porque eu abri minha empresa para ter uma renda no lado da faculdade. E assim eu comecei. Eu comecei ajudando pessoas na comunidade no Facebook. Acho que quase durante 4, 5 anos, só ajudando. Não tem coisa maior para aprender do que pegar uma pergunta aleatória de uma pessoa. Não tem nada de resposta. Eu falei, eu vou resolver isso aqui hoje. E assim eu devo ter quase, talvez mais que 1.000, 1.500, 2.000 coisas assim resolvido ao longo desses anos. Pessoas agradecendo pela ajuda, mas eles não entenderam que o benefício maior era para mim. É a mesma coisa, por exemplo, de palestrar. Quando a gente vai palestrar, a gente aprofunda tanto mais no assunto, a gente só pega uma parte que a gente quer conversar e explicar aqui, que a gente aprende muito mais ensinando do que fazer. E eu acho que isso para mim era o caminho. Então assim, muitas pessoas começaram a conhecer meu nome na comunidade internacional na área de WordPress, na área do Divi. E para mim, assim, surgiu a primeira cliente internacional, através de só ajudar. Aí o pessoal, não, mas eu não posso de pagar? Ou tem mais perguntas, posso te mandar mensagem no privado? Beleza, fechou. E assim a gente aprende inglês, assim a gente tira essa, porque por escrito, então eu faço, não tinha nada para perguntar ChatGPT. A gente era o ChatGPT ou o Claude para resolver os problemas dos outros, porque a maioria das pessoas que trabalham com WordPress não são muito técnicas. Grande maioria das pessoas que trabalham com WordPress não entende nada de CSS. Nem sabe o que é inspecionar no navegador, como abrir o console para entender. Não, mas é claro, tem um erro aqui no JavaScript, é por isso que o CSS não carrega por alguma coisa, ou não finaliza a animação. Não é porque o ícone não mostra. Não, a animação não funciona porque tem um problema. Quando você entende o caminho, é fácil de resolver. Mas para quem não entende, então assim a gente aprende. Então para mim, o WordPress era meu ambiente de crescimento. Então assim cresci. Depois eu comecei a trabalhar com algumas agências que aí me encontraram. Tinha algumas pessoas que eram mais, o que a gente vê agora como quase influenciadores, mas líderes de mercado nessa área, que criaram, por exemplo, com muito conteúdo para Elegant Themes, que é a empresa atrás do Divi, que na época, junto com o Elementor, eram disparadamente, praticamente, os maiores do mercado. E o Elegant Themes, eles tinham muito conteúdo, não tem assunto que você não consegue achar no site deles, e tem. E, assim, o que eu fiz de parcerias é que tem muitas pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, que simplesmente que geram a renda deles, têm muita habilidade de contato, tem clientes locais deles, só que eles não têm nada de conhecimento de design, parte estratégica de sites, e eles fazem a prospecção, fazem a parte comercial. Então, se você gosta de fazer a execução prática, e você não gosta dessa prospecção, para mim era um dos caminhos. Eu não precisava de pensar em marketing para a minha empresa. Eu fiquei agora, por exemplo, em fevereiro, mudei, finalmente atualizei meu site. Eu já tinha 5 anos, tinha meu logomarca que eu troquei.
Estava até na minha parede, atrás da minha mesa, mesmo no site, estava com logo marca antiga, estava domínio antigo, e não tinha mudado nada. Então, muitas vezes, entender o modelo de negócio que combina com você. Então, para mim, era sair na comunidade, ter esses contatos, essas parcerias. Hoje em dia, a maioria dos projetos que eu faço, agora deve ser 75% da minha receita, agora acho que deve ser 65%, que era por causa de white label. Trabalho terceirizado, onde que a pessoa, o cliente final às vezes não sabe quem está desenvolvendo, mas por isso que a gente chama de white label, de marca rótulo branco. Não tem essa marca, a pessoa não sabe quem está por trás. Hoje eu já subi um pouquinho mais, então eu faço parte muito do processo estratégico de um projeto, e por exemplo a gente trabalha com um modelo de 50-50. Eu recebo metade do projeto fechado. Então fica mais fácil para a gente crescer, não precisa toda vez pedir orçamento. Se tiver com o projeto mais complexo, sabe conversar comigo para a gente definir um orçamento junto. Se não, ele manda o site institucional, valor X, divide no meio. Ô Cris, pode mandar a sua fatura de entrada. Beleza, fechou. Do nada pode aparecer, qualquer dia pode aparecer coisa assim, aqui pagamento de entrada. E assim eu poderia focar na execução, eu poderia focar no que eu sei. Então assim eu consegui crescer e consegui, né, trazer um pouquinho de estabilidade, previsibilidade, saindo um pouquinho dessa fome e faminta, tempo de faminta e de festa, sempre tem essas ondas naturais que acontecem. E agora, 1 ano e meio atrás, meu filho nasceu. Então são coisas que a gente tem como um momento surpresa, quase, né? Depois, obviamente, uma surpresa de 9 meses e depois chega. Mas isso traz uma certa ansiedade, porque do nada você é responsável por um outro humano que depende 100% de você. Então a cabeça já muda. Então eu não podia mais entrar nessa parte apenas de projeto para projeto, eu precisava pensar uma coisa previsível. Então aqui eu coloquei uma gráficazinha da minha renda recorrente de 2016 a 2025. Eu precisava moldar uma parte do meu modelo de negócio. Por quê? Às vezes, agora, o que era minha rotina de trabalho era durante o dia, eu trabalhava à noite, eu trabalhava quando daria. Agora, eu consigo só começar a trabalhar a partir das 10 horas da manhã. E eu consigo, talvez, trabalhar até 6 horas, 6 e meia. Então, horário de trabalho reduzido. Trabalhando de casa, tem menininha batendo na porta, abrindo a porta, a gente já tira o foco e às vezes é no lixo. Sim, eu precisava de criar para mim um modelo de negócio que combina comigo e às vezes essa previsibilidade. Então, renda e estabilidade, porque é visível. Por isso que muitas vezes andam setor de recorrentia, eu gostava daquelas licenças vitalícias, plugins, sempre, mas para uma empresa não é saudável que se uma empresa crescer, porque tem mão de obra, desenvolvimento, então precisa de recorrência. Isso é uma coisa porque tem muito de negócio com recorrência e criação de site, só manutenção, tem muitas coisas que envolve. Aí a parte mais importante da palestra é as dicas práticas. E eu vou dar 3 dicas. Ou pelo menos 3 categorias. Para pessoas que têm uma certa dificuldade ou têm uma certa forma de neurodivergentes, o autismo. Pessoas que trabalham com pessoas que têm autismo, como chefe, trabalham com pessoas de baixo. E a gente vai tornar coisas de dificuldade em palavras melhores. Aqui eu já fiz o slide com muito mais texto, então eu sei que as pessoas às vezes querem tirar foto, já tem tudo mais fácil disponível, mas como que a gente conversou, escolha um modelo compatível da forma de você trabalhar que combina com o seu código de barra, com a sua personalidade que encaixa, porque senão a gente vai só desgastando, isso aqui trabalha contra nós mesmos e isso aqui não respeita nós mesmos. Reduz a variedade de serviço. Quantas pessoas aqui já não oferecem 5, 6, 7, 8 de serviços diferentes porque o cliente pediu? Né? A gente faz SEO, a gente faz marketing, a gente faz manutenção do site, a gente faz o design, consultoria também, a gente faz agora, né, otimização para inteligência artificial. Tem N coisas que a gente consegue fazer. Mas quanto mais variedade, quanto mais processos você precisa ter, quanto mais despesas para ter as ferramentas certas de ter, e hoje em dia a ferramenta não é barato, ainda mais para o mercado brasileiro.
porque ele precisa ter apenas ingredientes de 3 itens no cardápio. Não tem, se tiver um restaurante de peixe, você precisa ter uma escala de peixe, de camarão, de lagosta, de tilápia e N, e tem produto que não vai empodrecer, vai perder, e você gasta muita energia e dinheiro comprando. Então, neste caso, reduz a variedade de serviço, vai salvar a sua sanidade. Crie processos repetidos, reduz procrastinação, porque você não, é só lá começar etapa 1 e assim a gente vai. Protege sua energia. Se para você reuniões drenam sua energia, faça uma por dia, ou uma por semana, ou por exemplo, reduz conversa sobre o roteiro, ou, né, o conteúdo da reunião antecipada, para você entender o que precisa ser. Nada é pior do que uma reunião que é desperdiçada, porque tratou de coisas que você nem está envolvido, e o seu dia vai para o lixo. Simplifique a sua vida financeira. Quando a gente não sabe o que vai entrar e o que vai sair, independente do tamanho do seu negócio, às vezes você nem chama mais de negócio, é só um bico, uma coisinha de fora. Trata de negócio. Faz as planilhas simples de entradas, saídas. Faz uma pequena tabelinha de cliente X, pacote X, renda mensal de X. Assim a gente cria essa tranquilidade na cabeça. Às vezes que não precisa se preocupar com o que vai entrar. Não, tem esse cliente aqui. Fechou. Faz isso no início do mês, paga você mesmo. Ou no final do mês, ou no início do mês. Não fica o mês inteiro olhando na conta bancária, sabe, né, já entrou. Atualiza a planilha 2 vezes por mês e basta. É muito tranquilo. Eu até coloquei uma sugestão de livro chamada Lucro Primeiro. Se você não manja de finanças, ou você não tem experiência em programar, criar orçamento, ou até gerenciar suas finanças pessoais ou empresariais, leia. Rapidinho, para quem trabalha com pessoas com autismo, uso comunicação clara e direta, envie instruções por escrita, melhora a clareza, dê contexto completo antes de pedir algo. Evite mudanças de última hora, que nada pior do que no meio de trabalho você está implementando uma função e do nada tem uma mudança. Entenda que comunicação direta não é sempre grossa. Quem trabalha com o exterior vai entender que isso não é assim. É simplesmente simplificando. Às vezes é grosso sim, tá? Muitas vezes é para trabalhar de forma mais direta, sem fazer daquelas voltinhas para ser sutil e de não machucar e danificar a personalidade e o ego da pessoa. Às vezes é assim mesmo. E respeita o foco e limite de energia dos funcionários. A gente sabe que a gente não consegue trabalhar 10 horas em seguida, 6 horas em seguida, sem respirar. A última slide, eu acho, detalhes, um foco em detalhes vira qualidade. Né? Você faz tudo bem. Hiperfoco é simplesmente que você sabe aprofundar num assunto. Então procura um cargo que valorize isso. Lógica torna processos repetitivos. Sinceridade vira confiança, porque você está sendo honesto, você não mente. E a pessoa vai confiar na sua palavra. Se você fala que não dá para fazer, resolve outra coisa. Previsibilidade gera segurança e autoconhecimento gera que você vai no caminho certo para você, sua saúde mental e sua personalidade. Então, existe espaço para todo tipo de pessoa dentro da área de WordPress. Prontinho. Era fantástico, Christian. Eu não assisti a palestra inteira, porque eu tive que resolver alguns pepinos do lado de fora, obviamente. Mas eu já tinha lido todos os slides da palestra dele quando eu recebi. E a gente conversou sobre alguns pontos da palestra dele. Ele até falou, empreender com o autismo. Eu falei, cara, eu tenho hiperfoco. Eu tenho algumas características disso pelo TDAH. E de fato é isso. E eu acho que eu não saberia resumir tão bem o quanto você resumiu nesses slides. E a gente até comentou muito da grosseria, né? Sim. Eu falei, cara, até na organização do evento, às vezes, o pessoal nos grupos via. Eu entrava no grupo, gente, a gente tem que lembrar disso, isso, por causa disso, isso, disso. E eu sumia. Porque a gente precisa resolver algo, tem que ser falado logo, porque tem um monte de coisa para fazer.
E quem está fazendo a tarefa pode focar só nela, resolvê-la, e tudo continua funcionando muito bem, sabe? E algumas vezes do grupo eu até falava, gente, eu estou sendo direto, mas não é para ser chato com vocês não, tá? É porque a gente precisa fazer e eu vou resolver outra coisa enquanto isso. Às vezes é bom a gente explicar, porque num começo, com um grupo novo, o grupo não está acostumado com as formas de comunicação mais diretas, como você falou com o mercado internacional, mas a gente consegue usar isso aqui e está sempre lembrando do porquê você está fazendo, mesmo sendo um pouco mais direto, tratar com humanidade as pessoas, né? Sim. Porque o brasileiro é muito acolhedor, né? É Sim, necessário fazer isso. É por isso, por exemplo, viajar para fora, independente do país. Ou, por exemplo, para outro estado. Vai do sul para o nordeste, vai do nordeste para o sudeste. Muda a personalidade de tratar as coisas. E não é errado ou é certo. É como funciona lá. Exatamente. É diferente da sua cultura, que é uma em meio a dezenas, né, que a gente tem pelo mundo. Então, muito obrigado, Christian. Muito obrigado pela sua palestra, pela sua presença e por toda a ajuda que você foi dando, que a gente foi conversando durante todo o processo de organização do WordCamp Brasil, né? Muito obrigado, cara. De nada. Vai, vai, vai.